Teu pão de vida nos saciou, ele revela teu grande amor. Vamos lutar por um mundo irmão, onde vivamos em comunhão. Eu não me lembro onde é que aprendi esse canto, só sei que a gente cantava muito isso quando eu ainda era um menino. Não sei se era um canto de uma campanha da fraternidade, mas era assim, né? Teu pão de vida nos saciou, ele revela o teu grande amor. Vamos lutar por um mundo irmão onde vivamos em comunhão. Eu cresci na minha paróquia ouvindo muitas vezes o meu pároco, que aliás agora é o administrador diocesano da nossa diocese de Amargosa, o Padre Nelson. Muitas vezes ele dizia assim pra gente: é na mesa que o homem se revela. Aí já viu, né? Adolescente, todo mundo muitas vezes preocupado em ser o primeiro a chegar na fila quando se fazia essa comida desse jeito. Então todo mundo queria fazer a pose do bom mocinho e revelar o que tinha de melhor na gente, pensar nos outros, as cortesias da mesa. De fato é uma coisa muito importante saber se comportar à mesa, de que forma está a mesa. Não é? Eu quando vou a esses grandes banquetes que é chique demais, que eu vejo tanto copo de um lado, tanto garfo de um outro, faca e não sei o que. Eu que na minha casa cresci sem nem mesmo ter a mesa para comer, fico sempre um bocadinho meio perdido. Esqueço sempre as aulas que recebi no seminário sobre esse tipo de coisa, as etiquetas na mesa. Aí eu, se não sou aquele que está no lugar principal, graças a Deus nunca sou, fico olhando para alguém que sabe mais do que eu e avanço de acordo com a pessoa vai avançando, usando isso, aquilo, aquilo outro. Sempre diz, né? Começa de fora para dentro. Eu sempre fico ali meio maluquinho na hora que vejo tudo aquilo na minha frente. Olha só. O banquete no mundo antigo é justamente um lugar em que o homem se revelava, que a pessoa mostrava aquilo que tinha dentro de você, o tipo de formação que tinha, as formas de se comportar. Era um ato típico da vida em cidade. Mas o modo de se comportar na mesa, na cultura grega, e Lucas, o evangelista que nós estamos lendo, e o evangelho de hoje é Lucas no capítulo 14, versículos de 1 a 6, Lucas tem toda uma cultura grega da qual ele bebeu, na qual ele se formou com os filósofos, com os pensadores daquele tempo. E tinha um gênero que era muito conhecido, que é o gênero chamado de banquete. Existe um livro de Platão, um livro de filosofia, que é justamente chamado O Banquete, Symposium. Não é traduzindo como banquete, mas esse Symposium significa o beber juntos. Na verdade, eles estavam na mesa não simplesmente para nutrir o corpo, não simplesmente para comer. Eram banquetes que duravam muitos dias e eram banquetes no qual se refletia muito. Se sentava à mesa não para se esquecer da vida, mas para se refletir sobre a vida, pensar sobre a existência. Isso está enraizado na cultura antiga, no mundo antigo, também no povo de Israel. Pensemos um pouquinho no que acontecia na Páscoa, né? O êxodo, que foi a saída do Egito. Aquela saída era ritualizada e celebrada a cada ano no banquete da Páscoa. E no banquete da Páscoa as pessoas comiam de pé, com os rins cingidos, comiam ervas amargas, e o menino tinha que perguntar para o pai e para a mãe por que estavam comendo daquele jeito, comendo daquela forma. E aquele banquete, aquela pergunta, dava oportunidade para o pai explicar que o povo de Israel tinha sido escravo no Egito, como foi a vida, as dificuldades que passaram. Se refletia sobre o passado e se dizia: nós fomos tirados do Egito, ou seja, aqui agora, na hora presente, a gente sente as consequências daquele passado e da intervenção de Deus na vida da gente. É interessante que hoje em dia, né, falar de banquete, falar de comer em tempos em que nós estamos vendo gente indo para o lixo para catar alguma coisa porque nem sequer ossos tem condição de comprar. Estamos passando por uma dificuldade muito grande. Aí é interessante a gente pensar, usar a memória, porque a memória é essa faculdade que nos liga ao passado e faz pensar como é que foi no passado, como é que a gente já viveu, como é que a gente já comeu, o que era que dava para comprar com o salário da gente. A gente reflete, a gente pensa. Mas a memória é também uma faculdade que nos projeta. Existe, eu diria, uma espécie de memória do futuro, ou seja, aquele ponto dentro da memória da gente onde a gente sonha.
no próximo dia 2 de novembro, por exemplo, nós vamos para o cemitério. Ali a gente vai estar diante do túmulo de alguém que é do nosso passado, mas nós estamos ali por causa de uma coisa do nosso futuro, que se chama a ressurreição dos mortos. Ali o nosso passado e o nosso futuro são como que intrincados, costurados juntos, colocados no mesmo lugar, que é o nosso coração. Então, portanto, esses banquetes eram uma oportunidade para a reflexão da vida, para se pensar na existência, nutrir não apenas o estômago, nutrir sobretudo a mente, nutrir o coração. Hoje é sexta-feira. A sexta-feira nos faz pensar em Jesus, que morreu na cruz para salvar o ser humano que caiu no pecado. Foi criado por Deus no sexto dia. No sexto dia ele é redimido. Eu não sei se você já viu um chamado ícone bizantino da crucifixão de Jesus. É um Cristo que às vezes ele está assim como se estivesse num trono, não é um Cristo reto, solene, mas existe também uma outra forma de representar esse Cristo, que é um Cristo como ele está quase como todo contorcido, e a barriga do Cristo tem uma espécie de protuberância. É um Cristo com uma barriga inchada. Na verdade, Cristo na cruz ele estava mais deformado do que qualquer coisa. Isaías vai dizer, ele não tinha mais a forma de um homem, ele tinha a forma, era de um escravo, ele parecia era com um verme, até porque aquela morte de cruz não era morte para pessoas que tinham a sua dignidade respeitada. Um cidadão romano, mesmo que condenado à morte, ele era, por exemplo, decapitado, como foi o apóstolo Paulo. Aqui em Roma eram levados para a fogueira, mas nunca a morte por crucifixão. Era a morte dos estrangeiros, era a morte dos escravos, era a morte de gente que a dignidade não estava sendo mais respeitada. Mas volto a falar dessa imagem do Cristo todo contorcido e com a barriga com uma grande protuberância. É uma forma de mostrar na iconografia aquilo que a gente, por exemplo, diz na hinologia, em um hino que nós cantamos todos os dias na parte da manhã, que é o chamado Cântico de Zacarias, que foi o cântico que Zacarias cantou quando nasceu João Batista, e ele fala que nós, pelas vísceras da misericórdia de Deus, pela grande misericórdia de Deus, né, nós recebemos essa visita do sol que vem do alto, que é Cristo Jesus. O verbo que fala de misericórdia em língua grega no Evangelho de Lucas é o verbo splanchnizomai, que vem dentro, tem a palavra splankna. Splankna significa as vísceras. É? Se faz um exame das vísceras, chama-se splanknoscopia, olhar dentro das vísceras da pessoa. As vísceras, as nossas tripas, mas as vísceras também, o splankna em grego, é a palavra também usada para falar do útero, e aqui ao mesmo tempo significa que a esplanca na misericórdia é um lugar onde a gente é gerado. A gente é gerado e regenerado nesse útero de Deus que se comporta em relação ao ser humano como uma verdadeira mãe. Então, aquela barriga deforme do Cristo na cruz significa justamente isso, a grande misericórdia de Deus, a misericórdia com a qual Ele olha para o ser humano deformado para reformá-lo. A sexta-feira, então, portanto, ela une duas coisas. O dia da formação do homem, o homem que é formado com o pó da terra, com o barro, mas que esse ser humano foi deformado pelo seu pecado, pelo mau uso da sua inteligência, do seu sentimento e da sua vontade. E agora em Cristo ele é reformado, refeito. Cristo reforma o ser humano deformado, e ele o faz, ele reforma esse ser humano por esse ato grandíssimo de misericórdia. Interessante, não é, que para nós a misericórdia, misercor, a gente diz assim, é usar o coração de ter a miséria, e que os antigos têm usado e pensado nas vísceras, no útero, mais do que no coração. Mesmo se para os antigos o coração era a sede da vontade, da decisão, mais do que pura e simplesmente dos sentimentos. Mas é interessante como a gente vai nesse decalque, também na língua alemã, por exemplo, barmherzig, Herz é a palavra para dizer coração, arm significa o pobre, o miserável, ali onde há uma miséria, onde tem a miséria de alguém, se manifesta a miséria, vem
a ação do coração de uma pessoa. Então a gente vê que esse coração em Deus é justamente essas vísceras, esse amor visceral. Toda sexta-feira a gente pede a Deus pelo Salmo 51 que Ele renove nas nossas vísceras o seu espírito. Inova in spiritu in visceribus meis spiritus tu. Então esse Espírito de Deus que é mandado a nós para renovar-nos a partir do nosso interior, a partir daquele lugar onde a gente pode ter sentimentos de amor e de misericórdia. Muito bem, aqui está dito no Evangelho de hoje que Jesus aconteceu num dia de sábado, o sábado que era aquele dia em que o povo de Israel justamente celebra para recordar-se que foi escravo, para não perder a memória da escravidão e a memória do exílio na Babilônia. E eles fazem isso com as formas rituais. E o rito começa na sexta-feira à tarde, no pôr do sol, começa já o sábado, então hoje à tarde começa já o Shabat. Então tem o acendimento das velas que a mãe faz, né, agradecendo pelo dom da luz. E o pai tem uma bênção sobre o pão, uma beracá, uma bênção que se faz sobre o pão. Aqui o Evangelho de Lucas começa dizendo assim: aconteceu num dia de sábado, Jesus foi comer na casa de um fariseu. Por isso eu comecei a falar de banquete, de comer. Mas se a gente quer respeitar o texto bíblico, né, na língua grega diz que Jesus eis oikontínos, foi até a casa de alguém, Ton Archon, que era chefe dos fariseus, sábado, em dia de sábado, fagein, comer, arton, o pão. Jesus foi na casa de um fariseu comer o pão. Notem que Lucas, nos seus Atos dos Apóstolos, vai dizer que os primeiros discípulos, os seguidores de Jesus, eles eram perseverantes em partir o pão. Esse rito que já estava presente no judaísmo vai ser presente também no cristianismo, e os primeiros cristãos vão de casa em casa partir o pão. Isso que nós hoje chamamos de a celebração da Eucaristia, quando o pão é repartido entre nós no meio da comunidade, celebrando a memória de Jesus. Aí o que aconteceu? Jesus vai lá para participar desse banquete, dessa comida, que é também uma comida ritual na casa do chefe dos fariseus. Eles começaram a observar Jesus. O olhar deles é um olhar atentos, não é, sobre Jesus. Aí Lucas dá uma nota muito interessante. Diante de Jesus havia um homem hidrópico. Um homem hidrópico é um homem que há uma grande protuberância na sua barriga. Lembra daquela ícone que eu estava dizendo do Jesus com essa barriga quase que disforme? Quase que ali diante desse homem, esse homem fragilizado, com esse ventre distendido, ele é quase como uma imagem dessa misericórdia de Jesus que se move sempre, que se coloca em movimento, não é? Popularmente a gente chama de hidropisia, de barriga d'água. Então é um homem que está inchado. Por outro lado, também a gente poderia ficar pensando assim, que São João, quando fala de Jesus, ele diz que quem crê em Jesus, Jesus diz, não é? Aquele que crê em mim, rios de água viva jorrarão de dentro dele. Então essa pessoa que de onde vem um rio de água viva, ele não faz não conserva essa água dentro dele, mas essa água jorra e pode passar para outras pessoas para matar a sua sede. Então Jesus crucificado é aquele de onde jorra rio de água viva. Do seu lado aberto saiu água e saiu o sangue. Essa misericórdia dele que flui através do seu coração, das suas vísceras de misericórdia, e chega até e passa pelo seu peito aberto. Então ali diante de Jesus está esse homem hidrópico, né? Deformado, o ser humano deformado que pela sua queda está ali diante de Jesus. Ele é por um lado, esse homem hidrópico é a imagem de Cristo e a imagem também da humanidade. Não é nós diante de nós mesmos, Jesus diante de si, diante de nós mesmos. Aí Jesus intervém. Eles estão todos olhando. E o que é que Jesus vai dizer? Jesus usa a palavra para fazer uma pergunta. Jesus falou para os mestres da lei: a lei permite curar em dia de sábado ou não?
Nós já conhecemos essa pergunta de Jesus. Ele fez essa mesma pergunta ali na sinagoga, quando aquela mulher que há 18 anos sofria de uma grande doença, que estava toda entrevada, de uma espécie de escoliose. Aquela mulher está ali encurvada, esse homem é hidrópico, essa saliência aqui na sua barriga. Lucas joga muito isso, o equilíbrio do que Jesus faz com homens, com mulheres, porque o que Deus uniu não convém que a gente separe. Portanto, Lucas traz esse grande equilíbrio da humanidade feminina e masculina, tocada pela misericórdia e pelo amor de Deus. A pergunta de Jesus, quando ele fez essa pergunta na sinagoga, porque o chefe da sinagoga ficou bravo lá, porque ele curou a mulher em dia de sábado, disse que eles ficaram envergonhados com a pergunta que Jesus fez, se eles não soltariam um boi para ir comer num dia de sábado. Então agora Jesus pergunta para eles se o que se ali permite ou não fazer o bem num dia de sábado. Agora eles não simplesmente ficam com vergonha, eles ficam em silêncio. Eles já conheciam o pensamento de Jesus, eles já sabem qual é o tipo de ação que Jesus fazia. Eu dizia a você que nos banquetes antigos tudo era muito importante, o que se falava, o que se refletia, o que se dizia nesse famoso texto de Platão, o banquete, né? Vai dizer lá que o amor é uma loucura, não é, que o amor é meio louco. Assim agora também a gente vai ver aqui em Jesus essa loucura do amor. O dia de sábado é o dia que eles já estão dizendo, não se toca, não se faz nada. Mas olha as loucuras do amor de Jesus, dessa misericórdia que se encarna em Jesus. Já diziam os antigos, amans quandoque amens videtur amens. Os amantes, de vez em quando, parecem amentes, parecem malucos. Essa folia, como dizem aqui em língua italiana, ou como diziam os gregos, theos manikos, um Deus maníaco, um Deus louco, esse nosso Deus. Sim, louco de amor por nós, louco ao ponto de entregar o seu filho por amor. E Jesus não tem dúvida de quebrar a lei, como eles interpretavam, para mostrar o significado profundo da lei, que é amar as pessoas, que é fazer o bem das pessoas. E aí Jesus, que foi que fez? Quebrou todas as regras, tomou o homem pela mão, curou e despediu. Ora, mas eles estavam ali para comer o pão. A gente tem coisas nessa vida mais importantes do que comer o pão. Aquele homem cheio de sofrimento, que agora está curado, será que ele ia ter paciência de ficar ali para cumprir esse ritual do Shabat com aqueles outros? Jesus o libertou, inclusive diz, vai-te embora, meu filho. E ele certamente deve ter chegado em casa cheio de uma grande alegria. Eu imagino esse homem abraçando a mulher, e a mulher vendo aquele homem que não estava mais barrigudinho como tinha saído de casa, nem precisou fazer fitness, nem precisou ir fazer exercício, não precisou malhar, não precisou fazer nada disso, porque foi curado por dentro, perdeu a barriguinha que ele carregava. Ora, Jesus liberta esse homem, agora ele vai para casa, ele volta para o meio da sua família. Olha que os primeiros discípulos, de casa em casa, eles passavam repartindo o pão. Agora ele vai para o interior da casa dele para ir festejar com a sua família. Jesus o despediu, vai-te embora. Interessante que nós também na missa, quando terminamos a celebração da missa, existe uma despedida ritual. O diácono, ou em falta dele o padre, diz, ide em paz, o Senhor vos acompanhe. A gente é sempre despedido na paz para ir construindo a paz no mundo, para ir refazendo o equilíbrio do tecido social. Agora que o homem já foi, Jesus precisa fazer um acertinho de contas aqui com estes que ficaram, que o estavam observando. Jesus disse para eles, se algum de vós tem um filho ou um boi que caiu num poço, não tira logo, mesmo em dia de sábado? E eles não foram capazes de responder a isso. Veja só o que é que Jesus está dizendo. Vocês são capazes de ter gesto de amor, de misericórdia, de compreensão com aqueles que são da família de vocês, com aqueles que são os bens de vocês. Por que a gente então não fazer como Jesus? O que Jesus está nos dizendo aqui é que a gente precisa criar uma relação em que a gente perceba que o outro não é meu opositor, mas é o meu irmão, porque na medida que eu vejo o outro como meu irmão, eu cuido dele. Eu salvo a parte dele, eu salvo a pele dele, eu me entrego por ele.
Então, que Jesus quer que a gente sinta realmente isso, que somos irmãos uns dos outros, porque na medida que a gente sente essa fraternidade, que a gente se sente regenerado por essas vísceras de misericórdia de Deus, nasce a fraternidade. E nascendo a fraternidade, nasce a corresponsabilidade, nasce a solidariedade. Aquilo que o outro sofre, sofro eu também. A dor do outro passa a ser também a minha dor. Peçamos nesta sexta-feira ao Senhor nosso Deus que derrame em nossos corações a sua misericórdia, para que a gente possa no mundo reinterpretar os mesmos atos de Jesus, fazê-los nossos, assumi-los em nossa vida. Que hoje a gente possa repartir com os outros esse pão de misericórdia, esse pão de amor. Teu pão de vida nos saciou, ele revela teu grande amor. Vamos lutar por um mundo de irmãos, onde vivamos em comunhão. Que possamos viver na comunhão, que possamos viver como irmãs e irmãos. O Senhor esteja acima de ti para te proteger, o Senhor esteja atrás de ti para te defender, à tua frente para te guiar, ao teu lado para te acompanhar, dentro de ti para te abençoar. Que a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre ti, minha amiga, meu amigo, e permaneça para sempre. Amém. Um dia abençoado para você, meu irmão, para você, minha irmã. Quero abraçar você que está aqui acompanhando essa nossa live, a Odaleia, aqui na Suíça, a Bia Cláudia, aí em Belo Horizonte, a Melinha Reis, minha conterrânea aí da minha terra, Santo Antônio de Jesus, na Bahia. Um abraço para Carla, aqui em Roma. Um abraço para João Rosário, e se eu não me engano, João Rosário e Nazaré, aí na Bahia, Nazaré das Farinhas, como a gente costuma dizer. Um abraço para Fal Reis Sena, um abraço para todos vocês. Vocês que já assistiram aqui, curte o vídeo, vou salvar lá no YouTube e no Facebook. Vocês viram que ontem o vídeo acabou assim, a conexão falhou, e eu, depois de ter feito aqueles já 10 ou 11 minutos, como dizem os portugueses, eu não tinha mais pachorra para refazer, então nem pachorra, nem tempo, né? Então tive que cuidar de outras coisas, e nem pus no YouTube porque estava assim deformado e eu não tinha condição de reformar o vídeo. Portanto, esse dia agora vamos salvá-lo e mandá-lo nessas outras plataformas. Curtam, encaminhem, salvem, façam um bom trabalho com ele e fiquemos na paz do Senhor. João Rosário disse que não é de Nazaré. É meu conterrâneo, tu é Papajaca. Então é meu conterrâneo. Mas tem algum João, alguma coisa assim que é ali de Nazaré que eu vi aqui. Muito bem, meu conterrâneo. Papajaca, que nem eu. Lá em Santo Antônio, os de Nazaré antigamente a gente chamava de Papaciri, não é? Nós de Santo Antônio, Papajaca. A gente não tinha condição de dar beijo à mãe de manhã porque a boca cheia de viso. Gente querida, fiquem com Deus e preparem jaca para quando eu passar por aí.